utilizá-la também. Mateus capítulo 18. Amém, Jesus, glória a Deus. Mateus capítulo 18. Versículos 7 a 9. Todos que acharam, digam amém? Amém. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. No fogo do inferno. O povo católico diz assim, palavra do Senhor. Aí todo graças a Deus. Eu disse palavra do Senhor, porque quem falou aqui foi o Senhor Jesus. Aqui não foi Mateus quem falou, não foi Paulo, não foi João. Foi o próprio Jesus. Então é a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Vejam, irmãos, que às vezes a mídia, a televisão, só mostra o escândalo. Não mostra as consequências do escândalo. Eu gostaria que a televisão mostrasse. Que a televisão mostre assim, o pastor que roubou, o pastor que estuprou. Deveriam voltar lá e mostrar o que aconteceu com aquela pessoa. Vocês não estão me entendendo? Porque eles mostram o escândalo, mas não mostram as consequências do escândalo. Porque o escândalo traz consequências. Porque quando o escândalo vem, que mexe na igreja, toca na igreja, que escandaliza a igreja é considerada, é comparada à menina dos olhos de Deus. O Senhor deixaria eu enfiar o dedo no seu olho? Ninguém, porque é algo muito sensível. A igreja, irmãos, não é do pastor Nivaldo, não é do apóstolo fulano, não é do bispo Beltrano, a igreja é de Jesus. Amém. E quando alguém mexe com a igreja, escandaliza a igreja, o Senhor da igreja toma a paternidade do assunto. Quem defende a igreja é Jesus. Então, o Jesus aqui, o nosso Senhor, está dizendo, ai por aquele que vier o quê? O escândalo. Pode até vir. Será lícito o escândalo. Acontecerá. Nós não estamos isentos. Agora, as consequências virão. Seria melhor amarrar uma pedra, no outro texto diz, e se lançar ao mar. Porque o escândalo vindo, esta pessoa será culpada do inferno. É melhor arrancar o olho, arrancar a perna, arrancar o braço e entrar no céu cego ou doco, que às vezes não é cego totalmente, tem um olhinho para ver, ou coxo, aleijado, cotó, do que entrar no inferno com os 2 braços, as 2 pernas, os 2 olhos. Então Jesus está dizendo aqui que o inferno existe. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, o inferno existe, porque quem falou que o inferno existe foi quem? Jesus. Quem falou? Jesus. Repita isso, quem falou? Jesus. Jesus mente ou fala a verdade? Então cuidado com as seitas que estão por aí dizendo que o inferno não existe. Tem uns grupos religiosos aí que dizem que o inferno não existe. Que o inferno não existe, que Deus vai aniquilar os maus e que não vai ter nada de fogo eterno. Então Jesus estaria mentindo. E Jesus não mente. Jesus fala a verdade. Amém ou não amém? Partindo disto, nós precisamos saber o que é o inferno. E eu anotei aqui algumas definições, alguns significados da palavra inferno, para que os irmãos tenham em mente. Primeiro, inferno é lugar de sofrimento, penas e açoites. Lugar de quê? De sofrimento, penas e açoites. Por que de sofrimento, de penas e açoites? Só recebe pena quem foi condenado. Então o inferno não é para aqueles que receberam Jesus como Salvador. O inferno é para quem rejeitou Jesus, quem abandonou Jesus, então vai ser punido, penalizado, condenado. Para os salvos, nós esperamos a glória nas mansões celestiais. Então o inferno é um lugar de sofrimento. Depois tem outro significado que diz que o inferno é o local de tormento eterno. Tormento o quê? Eterno.
precisam ter em mente isto, diácono Daniel. O inferno é um tormento eterno. Assim como o céu será vida eterna, o inferno também é tormento eterno. Olha, Deus seria injusto se dissesse assim: os salvos vão viver eternamente e os ímpios vão ser aniquilados e acabou. Ora, 2 pesos e 2 medidas. Se a salvação é eterna, a condenação no inferno também é o quê? Eterna. Eterna. Quem vai morar no céu, vai viver com Jesus, vai viver eternamente. E o céu é para cima e o inferno é para baixo. Quem descer para o abismo também viverá eternamente. Os salvos em Jesus, e quando eu digo salvos, eu não estou falando da igreja A, B ou C. Salvos são aqueles que foram lavados e purificados no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Porque Jesus só tem uma igreja. Ah, porque só é salvo igreja tal. Isso é característica de seita. Toda seita, ela diz assim: só a minha igreja é certa. Já viram? Temos grupos que nem se unem conosco. Você pode ver que tem grupos aí que não visitam e outras igrejas. Nós vamos na igreja batista, presbiteriana, metodista, sabe? A gente vai lá, visita, coopera. Esses grupos que são sectaristas, exclusivistas, eles não visitam. Só nós somos os salvos, só nós estamos na graça, só nós temos religião verdadeira. Na realidade, não tem religião verdadeira. Verdadeiro é Jesus, o único Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, a vida eterna é eterna. E a morte eterna é também o quê? Eterna. Por isso, o inferno é um local de tormento eterno para abrigar os ímpios que não se converteram. Que não o quê? Se converteram. Então não é Deus que está jogando ninguém para lá. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. A polícia não prende. Ah, pastor, a polícia não prende? Não. Louvado seja. Quem prende o sujeito são as ações do sujeito. O cidadão de bem é preso? O juiz não condena um cidadão de bem. A pessoa se autocondena com as suas ações. Assim é o inferno. Jesus não manda ninguém para o inferno. As pessoas irão por desobediência. Mas o desejo de Jesus é que todos tenham a vida eterna. Amém, meus irmãos? Outra definição é o lugar onde os maus serão castigados. Vamos falar isso? 1, 2, 3. O lugar onde os maus serão castigados. Todos agora. 1, 2, 3. O lugar onde os maus serão castigados. Mas eu achei, irmã Jéssica, e até botei no Face hoje, a melhor definição que eu achei é que inferno é o lugar sem a presença de Deus. Eu botei no meu Face hoje. Inferno é o lugar sem a presença de Deus. Então, o inferno para baixo é o inferno eterno. Mas se na casa não tem paz, é o inferno. Se mora no lugar que Deus não está, é o inferno. Mas onde Deus está, é um verdadeiro céu. É a graça, é a alegria, é a vitória. E Deus está aqui, meus irmãos. É por isso que a pessoa vem para a igreja doente e sai curado. Vem para a igreja triste e sai alegre. Porque onde o nosso Deus está, é o céu. É um lugar de alegria, de bênçãos e de muitas vitórias. Então o inferno é um lugar sem a presença de Deus. Logo, a morte eterna significa foram banidos, excluídos para sempre da presença de quem? De Deus. Pronto, eternamente. Deu para entender até aí, sim ou não? Amém. Depois que nós falamos da definição, para os irmãos entenderem o que é inferno, nós vamos ver na Bíblia alguns versículos que falam do inferno. Para os irmãos entenderem que não é o pastor que está falando, é a Bíblia, irmão. Nós precisamos usar a Bíblia. Nós não temos que seguir A, B ou C, não. A verdade é a Bíblia. E, inclusive, há muitos anos atrás, eu li um livro, esse livro não vende mais, saiu de linha, como falam, não é? Acabou, esgotou. A Bíblia falou, está falado. Meu irmão, se o homem falar, não está falado não, porque o homem é falho. Se o homem disser, não está dito não, porque o homem volta atrás. Mas Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus permanece para sempre. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Então o que a palavra de Deus está dizendo, irmã Adriana, é verdade. Se a palavra de Deus está dizendo que nós somos mais do que vencedores, pode chover canivete, a igreja é mais do que vitoriosa. Então vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o inferno. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Livro de Salmos. Amém, Jesus. Livro Glória a Deus. de Salmos. Dessa Bíblia aqui, pastor Antônio.
Usa ela aqui, Aleluia, Jefferson. glória a Deus. Jadson, desculpe. Use essa aqui. Salmos. Eu vou pedir. Quem vai ficar lendo é o irmão Jadson, o irmão Diácono Rodésio e a irmã Jéssica, para adiantar, para não perdermos tempo. Salmo 9. Olha o que é que diz o Salmo 9, verso 17. O diácono Jadson aqui, o pastor local aqui, o dirigente vai ler. E depois o diácono Rodésio lê na NVI. 9, 17. Olha o que é que diz. É porque tem estudo nela. Ali. Os ímpios são lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia está falando de inferno, sim ou não? Sim. Lá no Antigo Testamento. Deixa eu tirar o microfone aqui. As testemunhas de Jeová dizem que inferno não existe porque no Antigo Testamento não fala. Está aqui na Bíblia. Eu não estou falando mal da religião. Estou dizendo que eles negam a existência do inferno. E a Bíblia fala, lá no Antigo Testamento. Leia de novo no microfone, meu irmão, por favor, bem alto aí. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pronto. Os ímpios e as nações que se esquecem de quem? De Deus. Serão lançados onde? No inferno. Pode sentar, irmão. Obrigado. No inferno. Como é que está na versão aí, irmão? Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Ao pó, que significa o quê? Para baixo, para a habitação dos mortos. Por isso que fala o pó. Então, está aqui a Bíblia dizendo que os ímpios serão lançados no inferno. Isaías 66, 24. Irmã Jéssica, depois o diácono Jadson. Isaías 66, 24. Logo depois de Salmos vem Salmos, Provérbios, e aí Cantares de Salomão, Isaías e vai aí. 66, 24. Olha o que é que a Bíblia diz. Quem puder anotar, pode ir anotando. Os irmãos verem versículos que a Bíblia confirma a existência do inferno. Leia aí, minha irmã. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Lá na frente nós vamos ver que Jesus disse isso, né? Jesus não disse? Onde o verme não morre, o bicho não morre, nem o fogo nunca se apaga. Jesus falou, baseando-se nesta profecia de Isaías, que os corpos dos homens estarão semelhantes a cadáveres, porque prevaricaram. Prevaricar significa transgredir, pecar contra o Senhor, e o verme nunca morrerá, nem o fogo nunca se apagará. Está falando do inferno. É porque ela tem estudos, aí no meio ela vai tendo os estudos aqui. 24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens e prevaricarão contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Ok, como é que está na NVI, Diácono Rodésio? Obrigado. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Se rebelaram. Ó, rebelde não tem vez na lei de Deus. Sabe? O que é ser rebelde? É ser insubordinado, insubmisso àquilo que Deus diz. Se Deus diz para não fazer e a pessoa faz, é rebelde. E se Deus diz para fazer e a pessoa não faz, é rebelde também. Vamos lá, irmão. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Ok. Mateus capítulo 7. Agora nós saímos do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo de número 7. Leia, irmã Jéssica aí, por favor. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Perdição aqui é símbolo do inferno. Perdição eterna, morte eterna. Quando a Bíblia fala perdição ou morte eterna, está se referindo à morte sem Deus. Tormento, nós vimos que a definição do inferno é tormento o quê? Eterno. Então, Jesus está dizendo, se o porfiai entrar. O que é porfiar? Lutar. Meu irmão,
Jesus diz assim, ó, o reino de Deus é tomado à força. Se nós não nos esforçássemos, nós estaríamos aqui hoje? Não. Eu trabalhei o dia todo hoje, de plantão, na unidade que eu presto serviço. Trabalhei, liguei para o irmão aqui, eu vou atrasar, mas eu vou chegar aí. Sabe, irmãos? Então o que é que ocorre? Nós viemos aqui por esforço. Não é que ninguém não tem o que fazer, não. Se for olhar para o que fazer, aqui o irmão ficou em pé porque tem problema de coluna. Entendeu? Quer dizer, ó, o esforço está aqui porque quer aprender. Amém. Então, porfiar é lutar. Ou seja, é difícil? É, mas não é impossível. Vamos lutando para entrar pela porta estreita e Deus vai fazendo a parte, nos dando a graça para vencer o mal e o pecado. Como é que está, irmão Rodésio? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Muito bem. Marcos capítulo 9. Irmão Jadson vai ler versículos 42. Eu estou mostrando os versículos que a Bíblia cita sobre o inferno. Marcos capítulo 9, versículo 42, irmão. Pode começar lendo. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Vai lendo. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Para onde? Para o Palavra do? Palavra de quem? Do Senhor Jesus, meu irmão. Então, não é a igreja evangélica que criou, que eles dizem assim, as igrejas criaram uma doutrina do inferno, não. A igreja romana criou a doutrina do purgatório. Essa foi criada, porque não está na Bíblia. A Bíblia não fala de purgatório, ou é céu ou é inferno. E é bom que nós tenhamos aqui, eu não vim fazer terrorismo na cabeça de ninguém, mas é bom entendermos uma coisa, com Deus não tem meio termo. Você não encontra mulher meio grávida. Tem alguma grávida aqui? Mas grávida, ela não é grávida um lado da barriga e o outro lado da bucha, não. Ou ela está grávida ou não está grávida. Com Jesus não tem meio termo. Ou é céu ou inferno. Ou luz ou trevas. Ou mundo ou igreja. Ou seja, nós precisamos escolher como Maria. Maria escolheu a melhor parte. Estava aos pés de Jesus, o nosso Salvador. A melhor parte que nós podemos fazer é estar aos pés de Jesus. Sabe, irmão? Buscando a presença deles em Jesus, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor não sou nada. Eu dependo da tua graça. E quando nós dizemos para Jesus que dependemos dele, tenhamos certeza, ele vai estar conosco todos os dias. Glória a Deus. Versículo 44, meu irmão. Se eu paro no 43, vamos ao 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Viram que nós lemos lá em Isaías? Jesus repetiu agora aqui. A Bíblia tem esta beleza. Ela tem um negócio chamado unidade. Ela não se contradiz. O que está no Antigo Testamento, você encontra respaldo no Novo Testamento. Glória a Deus, porque é a palavra de Deus. Então, Jesus disse aí, o bicho não morre e o fogo nunca. O que não se apaga é o quê? É eterno. Que não se apaga é o quê? Eterno. Então não vem com essa história pra cá, de calochê, porque não existe inferno. Não. Existe porque Jesus falou. E Jesus é o Senhor da verdade. Amém. Lê, meu filho, 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-lo. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Pula pro 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Obrigado. Jesus falou ou não falou sobre o inferno? Já com o Rodésio, lê só o 44, 45 e depois o 47. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. 45. E se o teu pé o fizer tropeçar... Olha, fizer tropeçar, escandalizar. Sabe o que é isso aqui? Alguma coisa na nossa vida que nos leva a pecar. Se você está num local que lhe leva a pecar, se afaste daquilo, corte. Se há alguma coisa no seu corpo que lhe leva a pecar, corte, elimine. É isso? Por exemplo, se a internet, um irmão falou assim, infernet, eu discordo, não é infernet. É internet mesmo. Agora, a internet é igual a televisão e qualquer outra coisa. Se você não souber usar para o bem, ela lhe leva para o mal. Mas a internet ajuda em muita coisa.
Então, se a internet vai te fazer entrar no inferno, corta. Se a Sky com aqueles canais pornográficos vai te fazer entrar no inferno, desliga a Sky e economiza dinheiro para dar oferta na igreja. É isso que Jesus está querendo dizer. Se alguma coisa te impede, corta, arranca. Vamos lá, meu irmão. Pode enrolar dentro da Copa do Mundo. 45. Bora. E se teu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno. 47. E se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno. Viram aí? Olha, eu vou contar uma coisinha aqui para vocês. Um dia eu falei em Baitaba e citei o meu sogro. O pastor falou assim: eu vou contar para o seu sogro que ele é meu amigo. Meu sogro, quem conhece, é doco. Só tem 3% de uma visão. Se tivesse a visão perfeita, irmão Raimundo, quem segurava aquela criatura? Às vezes Deus permite a gente ficar doco, porque sabe que se ficar certinho não vai pro céu não, gente. Quem conhece meu sogro sabe, irmão, é bravo demais. E se tivesse os 2 olhos, meu irmão, ninguém segurava ele não. Que ele seria advogado, apologista, não sei o quê. Ei, irmão Raimundo, o senhor conhece, não conhece? Ai, ó, Jesus, o cara é bravo. Pastor, eu vou falar uma pergunta. O senhor falou que não existe mulher grávida num lado malte e a barriga do outro lado monstro. Sim. Mas existe mulher grávida que não tem feto dentro da barriga? Gravidez psicológica. Gravidez psicológica. A pessoa engravida na mente e aí sente todos os sintomas de gravidez. Cresce tudo. Gravidez psicológica. Ela ficou preocupada. Quando conseguiu começar a fazer a outra, não tinha nada. Gravidez psicológica. Pois é. Então, aqui nós estamos falando do inferno e Jesus está afirmando aqui. É melhor você abolir, tirar alguma coisa que vai lhe levar para o inferno e entrar lá meio doco, manco, coxo, aleijado, do que ir para o inferno com os 2 braços lá. Nós temos no nosso campo 2 obreiros que são deficientes visuais. E o irmão do Subaé, que é deficiente visual, ele diz uma frase interessante. Ele diz: eu não vejo certas coisas, mas vejo a coisa certa. Eu acho interessante o que ele diz, que ele não vê certas coisas porque ele é cego, mas ele vê a coisa certa, porque tem visão espiritual. A maior visão que um crente pode ter não é só a visão da terra não, é a visão de Deus, das coisas espirituais. Vamos lá, Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Irmã Jéssica, eu estou falando do que Jesus disse para os irmãos gravarem isso aí. 10, 28. Olha o que Jesus falou sobre o inferno aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha Jesus falando de inferno, porque o povo aqui estava com medo do imperador romano. Porque César, Jesus disse: não temam, ou não temais, não tenham medo, não tenham receio do homem que pode matar apenas o quê? O corpo. Temei a Deus, porque Ele é poderoso para matar o corpo, tirar a vida e ainda lançar a alma no inferno. O que, quando diz assim, lançar a alma no inferno, não é que Deus pegue com prazer e lance a alma lá, não. É que Ele vai julgar, e pelo julgamento, quem não se converteu, sendo condenado, vai para o inferno. Então Jesus está falando de inferno. Estão me entendendo? Amém ou não amém? Amém. Mateus capítulo 23. Diácono Jadson aqui. Mateus capítulo 23. Amém, Jesus. Versículos 15. Primeiro 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Viram aí? Quando um líder religioso não ensina, evangelista Gilvan, a palavra como é verdade, Jesus está dizendo que faz dos seus seguidores filhos do inferno 2 vezes mais. Aí outro texto ele diz assim: são guias cegos, um cego guiando o quê? O outro. Quando a palavra não é ensinada, criam prosélitos, que quer dizer seguidores, adeptos, cegos espiritualmente.
Ainda os alunos, ainda no capítulo 23, pule para o 33. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno. Olha Jesus de novo dizendo para os escribas e fariseus da época. Os escribas eram os copistas da lei, os que escreviam, chamados de copistas, escribas ou amanuenses, aqueles que tinham a responsabilidade de copiar a lei de Deus, o Antigo Testamento, a Torá. Eram os copistas, os escribas. Os fariseus eram uma classe religiosa que tinha o poder político na mão. Enquanto os escribas tinham o poder da caneta, porque escreviam, os fariseus tinham o poder político. Eles governavam a Judéia naquela época, quando Jesus estava aqui na terra. E eles foram contrários ao ministério de Jesus. Foram contra tudo que Jesus fazia. Aí Jesus está agora dando uma palavra de julgamento. Ai de vós! Irmãos, o ai de Jesus não é o ai meu. Aí quando Deus diz, olha, uma vez num lugar, o Senhor usou uma irmã em profecia e falou assim para uma outra irmã: o teu, se não entrar pela porta, grande será o ai. O ai de Deus não é o ai nosso. Sabe? É palavra de juízo, de condenação. Ai! Ó, quando Deus disse assim, ai de ti, Jerusalém, que mataste o profeta. Até hoje Jerusalém sofre. Olhem para a história de Jerusalém. Até hoje sofre, porque rejeitou o Filho de Deus, porque matou o Filho de Deus, porque rejeitou os profetas. Aí aqui Jesus diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus. 33, não foi, Jades? Aí aqui, o verso passou aqui. Ai de vós, escribas. É 25, Jades? 23, 33. É 23, desculpe. É que o vento aqui... 23, não. 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está dizendo que o inferno existe, sim ou não? Senão ele não perguntaria, como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Entenderam, sim ou não? Sim. Pode assentar. 25, 46, Diácono Rodésio. Mateus, o mesmo livro de Mateus. Veja que só em Mateus nós já lemos quase 5 referências de Jesus falando sobre o inferno. Mateus 25, 46. E esses irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. A vida futura nossa será eterna. Mas o castigo também será o quê? Eterno. Então não existe essa doutrina de que Deus vai aniquilar os maus e só nós vamos ficar. Não. Os ímpios vão ter castigo eterno. E os salvos, vida eterna. Quem crê na vida eterna aqui? E Jesus disse assim, ó, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem me segue não andará em trevas, mas passou das trevas para a luz e receberá a vida eterna. Pode sentar, irmão. Vida eterna não é religião quem dá. Vida eterna não é pastor quem dá. Vida eterna não é padre quem dá. Vida eterna não é apóstolo quem dá. Vida eterna quem dá é Jesus, o nosso Salvador. Então, Jesus está falando de inferno, tal, não está? Vamos lá, vamos caminhar. Daqui a pouco a gente vai mais na frente. Lucas, capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, 5. Amém, Jesus, glória a Deus. É de Mateus, Marcos, depois vem Lucas. 12, 5. Achou, irmã Jéssica? Leia aí, por favor. Leia bem alto, como a senhora fala em casa. Mas eu vos mostrarei a quem É assim que ela fala em casa? Assim que ela fala em casa, Jade? Fala pra Quem é Jade. aquele que, depois de matar, em poder para lançar no inferno, sim, vos digo, a este temei. Mais uma vez Jesus falando de inferno, repetindo o que disse Mateus: não tenham medo dos homens, mas tenham medo daquele que pode matar o corpo e depois lançar no inferno o quê? A alma. Estão entendendo? Amém ou não amém? Amém. Vamos para agora Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20. Finalzinho da Bíblia. Desculpem. Irmão Jadson, lê depois o diácono Rodésio. Apocalipse 20, versículo de número 15. Lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pronto.
a Bíblia fala no Antigo Testamento, pode sentar, meu irmão. A Bíblia fala no Antigo Testamento sobre o inferno. Fala ou não fala? Lemos aqui, sim ou não? Sim. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Então não aceite lorota do cão aí fora. O inferno não existe, é coisa que existe, que Jesus falou. O Antigo Testamento fala, o Novo Testamento fala, e encerra o último livro da Bíblia, que chama-se Apocalipse, que significa o quê? Revelação. O que significa Apocalipse? O que significa Apocalipse? No último livro da Bíblia, Jesus encerra dizendo: e os que não forem escritos, os que não foram achados escritos no livro da vida. Vida o quê? Eterna. Vida o quê? Os que não forem escritos no livro da vida, estes serão lançados onde? No lago de fogo. No lago de quê? De fogo. E o lago de fogo é o quê? O inferno. Onde o fogo nunca apaga. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Só que todos nós que estamos aqui, um dia entramos numa igreja evangélica, ouvimos o culto e alguém perguntou: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Levantamos a mão e viemos à frente. A partir daquele momento, nosso nome foi escrito no livro da vida. Portanto, Romanos capítulo 8 diz em alto e bom som: portanto, viu, diácono Raimundo, viu, presbítero João Pereira, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não temos mais condenação para o inferno. Nós temos a certeza da vida eterna, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Glórias a Jesus eternamente. Aí estão as referências bíblicas sobre o inferno. Mas aí nós vamos para um outro ponto. Para quem foi feito o inferno? Fala, pergunta isso aí. Para quem foi feito o inferno? Fala alto, gente. 1, 2, 3, bora lá? Para quem foi feito o inferno? A principal objeção, o que é objeção? A principal oposição, o que as pessoas dizem assim, irmã? Não, como é que você acha que Deus não é bom? Como é que um Deus bom vai botar o povo no inferno? É isto que nós, irmãos, precisamos saber para dar resposta ao incrédulo. Porque às vezes a pessoa não clica assim: eu não acredito nesse Deus que vai jogar o povo no inferno. Deus é bom. Sim. Esquecem que uma das características de Deus, que nós chamamos de atributos, os atributos são as características de Deus. E um dos atributos de Deus é que Deus é bom. Deus é bom, sim ou não? Sim. Levanta a mão direita assim: Deus é bom. Deus é bom. Quem crê na bondade de Deus? Nós só estamos aqui porque Deus é bom. Deus é bom. Mas Deus é justo. Ele é bom, mas é o quê? Justo. E Deus, na sua bondade, oferece a salvação. Mas na sua justiça, Ele também oferece a punição. Então, só um minutinho aí, irmão Pereira. Então o que é que acontece? Se Deus é bom, por que vai para o inferno? Aí eu vou mostrar para os senhores agora, e nós vamos ler em todas as versões, que o inferno Deus não fez para o ser humano. Grava isto. Quando alguém disser assim: como é que Deus é bom e vai mandar o povo para o inferno? Que Deus é esse? Tio, Deus não fez o inferno para nós. Quem for para o inferno, vai com as suas próprias pernas. E aí, vou dizer como eu digo na sala de aula: bota no Face o que eu vou dizer, porque é bom. Sabe o que é que eu vou dizer? Olha bem para mim, arregala os olhos e os ouvidos. Para o céu, vai quem quer. Para o inferno, vai sem querer. Entenderam? Para o céu vai quem? E para o inferno vai o quê? Sem querer. Pergunte a alguém se quer ir para o inferno. Ninguém quer ir, não. Mas nossas ações, nossos pecados, se nós não nos arrependermos, nos levarão para o inferno. Mas se nos arrependermos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos ler então para quem é o inferno. Mateus capítulo 25. Começa com a irmã Jéssica, perpassa pelo diácono Rodésio, depois aqui o diácono Jadson. Mateus 25, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Versículo, minha irmã, de número 41. Olha o que Jesus está dizendo. De novo, Mateus 25, 41. Bem alto aí. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem é o inferno, irmãos? Para o diabo e seus anjos. Os que foram aqui, que Jesus está dizendo apartai-vos, são os malditos.
São o quê? Os São o quê? Os malditos. E malditos é quem está debaixo de quê? Maldição. Maldito é quem está debaixo de quê? Maldição. Então Deus não fez o inferno para jogar o homem lá, não. Deus não fez. Como é que Deus cria? Eu, Rodésio, Jackson, as irmãs aí, hein, Madeira? Hein, meu Fátima? Deus nos criou e depois pega a gente e lança no inferno? Não, Ele não fez o inferno para nós. Para o diabo e seus anjos. Quem são os anjos do diabo? Os demônios. Para eles. Agora, os malditos, os que estão debaixo de maldição, os que não se converteram, irão para lá com suas próprias pernas por causa das suas ações. Entenderam? Amém ou não amém? Amém. Agora, se o inferno não é para os homens, qual é o desejo que Deus tem para nós? Vamos ler aqui esse versículo e depois o Jade para a gente ir para outra parte aqui. Leia aí, meu filho. O mesmo versículo que a irmã leu. 25:41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ok. Leia aí, meu filho. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pronto. Palavra de quem? Jesus. Do Senhor. Olha aí. Palavra de Jesus, nosso Senhor. Malditos. Para o inferno, fogo eterno, para o diabo, preparado para o diabo e seus anjos. Agora, se Deus não fez o inferno para o homem, o que é que Deus deseja para o homem? Fala aí, o que é que Deus deseja para o homem? Não, pergunta o que é que Deus deseja para o homem. O João já dá até a resposta. É tão inteligente que me dá a resposta. Não, fica quieto, homem, deixa eu falar. Olha, o que é que Deus deseja para o homem? Pergunta 1, 2, 3. O que é que Deus deseja para o homem? 1 Timóteo 2,4. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 4. Nós vamos ver o que é que Deus deseja. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Quem vai para o inferno vai por causa das suas ações, dos seus pecados, dos seus vícios, dos seus adultérios, de suas prostituições, se não se arrepender. Mas se arrepender, Jesus disse assim, ó: os que vêm a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ajude a irmã aqui. Achou, irmã? A senhora achou? Ajuda aqui, irmão. Ajuda aqui. 1 Timóteo. Pega aí, irmão. Peça licença aí, pega. Ele vai ajudar aí, irmão. 1 Timóteo 2,4. É no Novo Testamento. Vamos ouvir a leitura. Deixa já que ela está aberta, depois você devolve. Bom, já, leia no microfone. Olha aqui. Vamos ver. Deus fez o inferno para os homens? Não. Fez para os homens? Não. Agora vamos ver o que é que Deus deseja para os homens. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E salvação é vida o quê? Eterna. Com Cristo na sua glória. Deus não tem interesse que ninguém morra e vá para o inferno. Deus tem interesse que todos sejam salvos. Então quando você pregar o evangelho, que alguém disser: esse negócio de ir para o inferno, como é que Deus vai mandar para o inferno? Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que Nival vá para o inferno. Deus não quer que nenhum de nós aqui sejamos lançados no inferno. O que vai acontecer é que se nós não nos arrependermos, nós vamos para lá. Mas Deus está dizendo aqui, ó, o desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E o que é a verdade? A palavra. O que é a verdade? O que é a verdade? E Jesus disse o quê? E conhecereis a verdade vos... E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre aqui nesta noite? Amém. Escutem antes do irmão ler. Eu esqueço o nome da senhora. Irmã Ângela. O diaconisa Ângela. O povo fica achando que liberdade é poder ser livre para fazer o que quer. Só que eu vou dizer para os senhores que eles não são livres. Livres somos nós. Você pergunta a pessoa assim: pare de beber. Sabe o que a pessoa responde? Eu quero, mas não consigo. É livre ou é escravo? Agora pergunta para um crente: você não bebe não? Não. Por que você não bebe?
bebe? Não bebo porque eu não quero beber. Jesus me libertou já. Isso é verdade. Glória a Deus. Eu já aconselhei um homem não crente que ele disse assim para mim: pastor, me ajude. O senhor que é um homem de fé, minha mulher não merece, mas eu não consigo deixar de trair minha mulher, porque eu não aguento ver. E aí falou de nada, né? Falou uma palavra. Eu não aguento, eu fico doido. É livre uma pessoa dessa? Não. Ele disse: minha mulher não merece, eu não queria, mas não consigo. Livres somos nós que temos a oportunidade de pecar e não pecamos porque Jesus nos libertou do pecado. Vocês pensam que uns rapazes bonitos aqui, eu não sou feio, mais feio daqui, mas uns homens bonitos assim, vocês pensam que não são tentados no trabalho, não? As piriguetes estão soltas aí. E por que eles não pecam, não caem, são fiéis? Porque a graça de Deus está na nossa vida. Pode até que o mundo não aceita. Os meus colegas dizem assim: eu não acredito, pastor, que tem homem fiel. Rapaz, acredite. É só o senhor mesmo para tentar me convencer disso. Porque eles acham na cabeça deles que não tem um homem fiel, não. Todo homem vai pular cerca. Mas os servos de Deus que seguem a Jesus fielmente têm provas, têm lutas, têm tentações, mas eles oram, pedem a Deus e a graça de Deus livra do pecado. Amém, meus irmãos? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então Deus não tem desejo de mandar ninguém para o quinto dos infernos. Não tem. Não tem, não. Lê, irmão Rodés, bem alto aí. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Do mesmo jeito aí, a mesma versão. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E as pessoas só podem ser salvas se tomarem conhecimento de quê? Da verdade. Da palavra. Irmãos, senhores aqui tem uma boa parte que são novos decididos, pouco tempo na igreja, no evangelho, só ouçam a palavra, irmãos. Não ouçam, porque ali disse isso. A Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Eu já ouvi tanta história que não tem nada a ver. Esses dias puseram até no Facebook, esse Jadson viu? Uma foto de um determinado lugar. Eu estou comentando, não estou falando mal. Porque às vezes tem pessoas que não entendem. Um monte de gente com a vassoura na mão. Diz que a campanha é a vassoura de fogo. E usou o versículo de Lucas, que disse assim: qual a mulher que, tendo pegado uma vassoura, perdido a dracma, pegou a lâmpada, alumiou e pegou a vassoura e varreu a casa. Pega aquele... O versículo não tem nada a ver com isso, irmão. Nós precisamos entender o que é a Bíblia. Pegam versículos isolados. Epa! É mais uma característica de seita. Pegar um versículo isolado. Eu não tenho que pegar um versículo só. Não. Eu tenho que ver o que a Bíblia diz no geral. Não é um versículo só. Escutem aqui, para os senhores entenderem. Tem muitas coisas no Antigo Testamento que nós não fazemos. Tem ou não tem? Tem. Mas está lá. Por que nós não fazemos? Porque são versículos isolados para uma cultura. Por exemplo, no Antigo Testamento, ocorre de alguns homens terem mais de uma mulher. Tem ou não tem? É doutrina isso? Não. Algum lugar da Bíblia Deus aprova? Era a cultura da época. Outra cultura que nós não temos aqui no Brasil: homem com homem se beija. E não é pecado, para eles não é algo errado, porque é um tratamento de companheirismo. É como se eu... Pega aqui na minha mão, por favor. Ó, nosso cumprimento aqui é o quê? O aperto do quê? De mão. E no máximo a gente faz o quê? Ó, abraça. E é um abraço meio falso, ó. Ninguém tem coragem de fazer assim, ó. Ó. E se fizer assim, ó. Deus é mais, ó. Pastor Antônio aqui, olha. Pastor Antônio, um dia eu entreguei para ele a credencial dele de pastor, ele ficou todo alegre e disse: eu só não vou dar um beijo porque faz mal. Tá vendo? Porque na nossa cultura, homem não beija homem. Agora que faz mal beijar um velho desse, meu avôzinho? Faz não. Então, só que na cultura deles lá, judaica, é normal. Ou seja, eu não posso pegar um versículo isolado e criar uma doutrina. Porque isso é característica de seita. Eu tenho que ver o que a Bíblia diz no seu todo, no geral. Me entenderam? Amém ou não amém? Amém. Então nós vimos aí para quem o inferno foi preparado. Me entenderam? Amém ou não amém? Amém. Agora vamos às características do inferno. As características do inferno. Primeira coisa que nós precisamos saber é que o inferno é um lugar real. Um lugar o quê? Real. Não é fictício. Quando a gente fala em ficção, a gente pensa logo em novela. Que é ficção, algo irreal. Algo que não é verdadeiro.
Você assiste um filme, ali uma ficção. Algo fictício. O inferno não é uma fantasia. O inferno não é uma utopia. O inferno não é o conto da carochinha. O inferno não é algo irreal, fictício, como as novelas. O inferno é algo real. E por que é real? Porque Jesus falou que é real. Então, se Jesus falou que é real, porque o inferno é real. É a primeira característica. O inferno existe. Algumas pessoas dizem assim, porque o inferno é aqui mesmo. Olha, entre aspas, se você está num lugar que não tem paz, que não tem nada de Deus, é um inferno entre aspas. Que nós vimos que a última definição de inferno é o lugar sem a presença de Deus. Então pode ser considerado inferno. Considerado simbolicamente. Agora, inferno mesmo é quando o juízo final acontecer e as pessoas forem para lá. Ninguém está no inferno agora. As pessoas que me acompanham dizem, pastor, o senhor tem uma mente muito aberta. Eu faço casamento de gente não crente, apresento filho de gente não crente e faço cerimônia fúnebre de gente que morreu e não é crente. Mas pastor, como é que é isso? Irmãos, primeiro, que cerimônia fúnebre não é para atacar a família, é para consolar a família. E o que é que o senhor vai dizer na cerimônia fúnebre de um cabra que não é crente? Simples. E eu já falei em várias cerimônias fúnebres. Eu fui e o diácono Rodésio conhece a historinha, que a família começou a dizer que o rapaz morreu porque comeu milho, engasgou com milho, deu uma infecção com milho, não sei o quê. Não foi assim, Rodésio? E eu fui lá, né? Falar, né? Quando eu cheguei lá, a tia me disse assim, é mentira, pastor, morreu de tanto usar droga. Mas a mãe, ó, o cubano o negócio. Morreu de tanto usar droga, que nós chamamos de overdose. Bom, tudo bem. Eu fui lá, cantei, Deus enviou seu filho amado, todo mundo. Li o texto bíblico, falei da família sobre o amor, falei para a família sobre o amor de Deus e a vida eterna. E ao encerrar a cerimônia fúnebre, ou seja, o velório, eu disse assim, fulano de tal é criatura de Deus. E sendo criatura de Deus, Deus que é bom e justo, vai colocá-lo no lugar certo. Todo mundo aplaudiu. Eu menti? Não. Eu não tenho poderes para dizer que a pessoa foi para o inferno ou foi para o céu. Porque agora ninguém está no inferno. Está aguardando o juízo final. E os salvos estão no seio de Abraão, descansando de suas obras. Certo, irmão? Então você não vai. Você vai para o inferno. Eu não tenho lote no inferno para dar de presente, não. Não, irmão. E até, dizer para os irmãos, isso é uma forma agressiva de evangelizar. Quem é que gostaria de ouvir isso quando não era crente? Você gostaria de ouvir isso? Você vai para o inferno. Ninguém gostaria. Paremos de estar falando do cão e vamos falar mais de Jesus. Mas tem crente que parece que é cabo eleitoral do diabo. O diabo fez, o diabo. Irmão, esquece o diabo, porque maior, mais poderoso, mais eficaz, mais glorioso que o diabo é Jesus. E nós somos chamados para falar de Jesus e do poder salvador. Pastor, por que o senhor está falando de inferno hoje? Porque nós precisamos conhecer sobre o inferno para ensinar e doutrinar quando as pessoas nos perguntarem. Não é para sair para dizer, você vai para o inferno, viu? Não. Fale do amor de Deus, porque o desejo de Deus não é que ninguém vá para o inferno, é que todos sejam salvos. Então a prioridade de Deus é falar do inferno ou da salvação? Falar do inferno ou da salvação? Quem está me entendendo, levanta a mão e diz amém. Está aqui. Nós estamos vendo aqui, é um lugar real. Segunda característica do inferno, é um lugar de consciência e remorso. Eu vou repetir, só os homens vão repetir comigo. Tem uma boa plateia de homens aqui hoje. É um lugar de consciência e remorso. 1, 2, 3. É um lugar de consciência e remorso. Vamos ver? Lucas 16. Capítulo 16, versículos 23 e 24. Lucas 16, 23 e 24. Show, Jadson, lê no microfone. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos,
e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Hades, obrigado, é a habitação dos mortos ou inferno. Todo mundo conhece essa historinha, não conhece? O rico e o Lázaro. O rico teve uma vida regalada, nababesca, pomposa, nós poderíamos dizer assim, como diz o Raimundo, luxuosa, luxenta, tem outra palavrinha, fidalga. Ele gostou, essa palavrinha que se usa na roça. Fidalga, não é assim que se fala na zona rural? Fulano é cheio de fidalguia. Então, o rico teve essa vida toda assim. O Lázaro era pobre, sofredor. Morreram os dois. Porque morrer, todo mundo vai. Agora, o destino está após a morte. O Lázaro foi para o seio de Abraão descansar. O rico foi para o Hades. Agora olhem para mim, por favor. O Model Class não dorme. Está filmando, então você vai sair ali filmando domingo. Olha só. O rico estava consciente ou inconsciente? Consciente ou inconsciente? Consciente. Fátima, ninguém vai para o inferno inconsciente não. Sabe por quê? Se fosse inconsciente, diria: eu estou aqui, não sei nem por que estou aqui. Ia condenar quem? A Deus. Quem for para o céu, vai consciente. E quem for para o inferno, vai também consciente. O inferno é um lugar de consciência e de remorso. Olha o que o rico disse: eu estou atormentado. Ele tinha consciência. Então, pede para que venha me refrigerar. O remorso dele, ele pedia agora um refrigério. Um momento para que ele se livrasse daquilo. Então, o inferno, como alguns ensinam aí, que depois que morre, há o sono da alma. Não. Quando Jesus diz assim, Lázaro dorme, é porque dormir é símbolo de morrer. Quantas vezes nós vamos no sepultamento e assim, fulano parecia que estava o quê? Dormindo, porque de forma serena. Então, dormir é símbolo, ou na língua portuguesa, é uma metáfora, uma comparação de morte. Não significa que exista sono da alma, não. Você vai para o céu consciente. E quem for para o inferno vai também consciente. Me entenderam? Amém ou não amém? Amém. Primeira característica do inferno, já estou perto de terminar, é que o inferno é um lugar real. É um lugar o quê? Real. Segundo, é um lugar de consciência e remorso. Todos juntos? 1, 2, 3? É um lugar de consciência e remorso. Terceiro, é um lugar de sofrimento eterno. Lugar de sofrimento o quê? Eterno. Nós começamos o estudo dizendo que inferno é lugar de sofrimento, de penas e açoites. Local de tormento eterno para abrigar os ímpios. Os que praticam impiedade ou iniquidade. Não é para o ser humano salvo em Jesus. Irmãos, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, Deus está sempre indo ao encontro do homem. A gente pergunta assim, viu, Leila? Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Nós não perguntamos isso? Mas na realidade nós não aceitamos a Jesus, não. É Jesus que nos aceita. Ele é quem nos aceita. Agora, o que é que nós queremos dizer com isto? É que quando Jesus nos aceita, que nós deixamos Jesus morar em nosso coração, Jesus faz de tudo para não nos perder. Chega ao ponto de Jesus dizer assim na palavra, o justo pode cair até 7 vezes, mas não ficará o quê? Prostrado. O fato de ser crente não significa que você nunca vai tropeçar, não. Qualquer um de nós está sujeito a uma queda, sim ou não? A tropeçar espiritualmente, pecar, cometer um deslize. Pode até cair, mas glória a Deus, que a Bíblia diz assim, o justo pode cair até 7 vezes, mas não ficará prostrado. Deus vai levantar da cinza e do pó. Deus não nos quer ver estar no chão, não. Deus não quer ninguém ir para o inferno. Ele vai fazer de tudo para nós entrarmos no céu, entrarmos pela porta. Glória a Deus. Por isso que nas nossas fraquezas, a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes a gente está sem força, sabe, o negócio está bravo do lado da gente,
Meu sogro disse que tem dia que nós estamos igual a Pedro. Se passar alguém, a gente arranca até a orelha. De tão carnal que nós estamos, não é não? Tão irados, tão chateados. É nesse momento que a gente pensa que Deus se afasta de nós. Esse é o momento que Deus está mais perto, sabe o quê? Para não nos deixar cair, para não nos deixar tropeçar. Porque Deus não é um sem-carrasco que fica esperando Deus pecar para pegar um pedaço de pau e dizer: eu te mato agora, desgraçado. É isso que as pessoas estão dizendo. Deus não é esse ser, não. Deus é bom, é maravilhoso, é amoroso. Ele vai fazer de tudo para nos salvar, para nos levar para o céu. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, meus irmãos. E nós só estamos aqui porque Deus é bom. Quem pode glorificar a Deus? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, aleluia. Deus é bom. Glória a Jesus, Deus é bom. É um lugar de sofrimento eterno. Vamos ler a palavra de Deus. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 13. Irmã Jéssica começa lendo, depois o diácono Rodésio lê o mesmo texto. 13, 41 e 42. Amém, Jesus, glória a Deus. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão o seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dente. Esse choro e ranger de dente aqui é de sofrimento. Então o inferno é o lugar de sofrimento eterno. Lê diácono Rodésio. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino, tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Pronto. Obrigado. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Finalzinho. Capítulo 20. Deixa eu só o povo achar aqui, moçada. Capítulo 20, versículo 10. Parabéns que tem um menino aqui acompanhando, viu, irmão Rodésio? Vê de vez em quando aí, se ele não achar, ajude ele aí, meu filho. Parabéns, meu filho. Ele é filho de alguém aqui? Filho da irmã Adriana? Ah, não conheci o filho dela, não. Parabéns que ele está aqui. Cadê a filha? Oi. Capítulo 20, versículo 10. Irmão Jadson, lê aí no microfone, por favor. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo o sempre. Significa o que é eternamente. Atormentados, sofrerão. O que é tormento? Sofrimento. Aquilo que causa dor, pavor, é eternamente, para todo sempre. Lê diácono Rodésio. Versículo 10. Abre lá, irmã Jéssica, logo Mateus 25, e depois daí nós vamos ler. Vamos acompanhar a leitura. Vamos, Rodésio. O diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Mesma leitura. Obrigado. Mateus 25. Eu estou dizendo agora que o inferno é um lugar de sofrimento eterno. É um lugar de sofrimento o quê? Eterno. Mateus capítulo 25. Irmã Jéssica, lê aí. Versículos 30. E depois o 46. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. 40 e quanto? A outra versão diz pranto. Quem pranteia de alegria ou é tristeza? De dor, de sofrimento. Pranto, lamentação. Versículo 46, minha irmã. E irão estes para o castigo eterno. Castigo o quê? Castigo o quê? Eterno. Ó, lugar de sofrimento eterno, castigo eterno. Não é aniquilou, matou, acabou não. Ah, quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Irmãos, o que Deus quer fazer é agora. Após a morte, segue-se ao juízo. Acabou. Ah, não. Aí, com todo respeito às religiões, mas aí as pessoas morrem, aí pega, segura o pastor Antônio aqui, bem alto. Bota uma vela na mão, que é para não ir no escuro. O crente não precisa disso, que abusa das... Nossa, Jesus, ter vela na mão.
Depois agora faz uma missa de corpo presente. Deus te bendiga em nome de Pai, de Filho e Espírito Santo. Depois vai lá dizer, hoje eu te rezo, amanhã eu te curo, depois tu conhece duro e ainda vai. Mata tudo, encomenda tudo. Depois de morte, irmão, não tem mais jeito não. É agora. O que Deus quer fazer por nós é agora. Nós estamos vivos, vamos aproveitar a oportunidade. Não perca tempo não, irmão. Não está vivo? Enquanto vida, a esperança. Após a morte, segue-se o quê? Ao juízo. Acabou. Vamos lá, irmão. Repita, por favor, o versículo de número 46. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Os justos irão para onde? Vida eterna. Obrigado. Então, primeiro eu disse, a primeira característica do inferno é um lugar real. Um lugar o quê? Real. Ele existe, não é ficção. Segunda característica é um lugar de consciência e remorso. Terceira característica é um lugar de sofrimento eterno. Quarta característica é o lugar da ira de Deus. É o lugar de quê? Da ira de Deus. Como é que Deus vai julgar? Ah, irmão, porque Deus é bom. É isso, irmã Adriana, que as pessoas precisam entender. Deus é bom, é ou não é? Mas Ele é justo. Ele é justo. Ele é bom e vai dar salvação. Agora, Ele é justo. E por Ele ser justo, Ele não tem dois pesos e nem duas medidas. Ele não tem filhos preferidos. Ah, esse daqui pode fazer tudo de errado que eu passo a mão pela cabeça. Deus não faz isto. Ele é bom, mas Ele é justo. Então, Ele como justiça, Ele tem dois cálices. Digamos que isso aqui seja um cálice, né? Que é um copo, vamos representar como cálice. Vocês sabem o que é cálice, não sabe? Então, Deus tem dois cálices. Digo assim, Deus tem dois cálices. Digo o cálice da bênção e o cálice da ira. Dois cálices. O cálice da bênção de Deus está lá em Salmo 116. Tomarei o cálice da salvação. É da bênção. Deus tem bênção para nós. Deus tem o melhor para nós. Amém. Ah, meu Deus, aquela oportunidade eu perdi. Se aquela não deu certo, é porque Deus tem algo melhor para você. Se aquele casamento, aquele namoro que o seu casamento não deu certo, Deus tem melhor. Se aquele emprego não deu certo, Deus tem melhor. Vamos pensar sempre assim. Deus tem o melhor para nós. Cálice da bênção. Cálice de quê? Agora o cálice da ira. Paciência tem limite, tem ou não tem? A ira de Deus vai enchendo, enchendo, enchendo e transborda. Foi assim com o povo de Sodoma e Gomorra, foi ou não foi? Aí Deus mandou julgar. Foi assim com o povo do dilúvio, foi ou não foi? Está lá, é só a legenda, diz. E Deus se irou e disse assim, eu não vou brigar com o homem não, eu vou destruir. Noé faz uma arca. Queridos, Deus é bom, mas é justiça. Como justiça, Ele vai julgar e condenar os ímpios, os que não se converteram. Mas quem se converteu, quem recebeu Jesus como Salvador, quem está debaixo da graça, mesmo que tenha lutas, fraquinho, um dia vem, outro dia não vem, oh meu Deus, me ajude, oh irmão, não consigo, e a gente vai ajudando, irmão, fica firme, Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, oh irmão, lá na igreja nós temos 2 casos de irmãs que ficaram anos na igreja fumando, oh pastor, eu quero me batizar, mas eu estou fumando, nós vamos orar, Deus vai dar vitória, quando é um dia, ficaram livres do cigarro, pronto, ficaram livres do cigarro, se batizaram. Deus é bom. Não é porque você tem alguma falha que você vai desistir, não. Mesmo fraquinho, venha. Porque aqui você vai receber a palavra que fortalece. A palavra que restaura. Aleluia, Deus. E agora nós estamos com uma do mesmo jeito. Estamos com uma do mesmo jeito que fuma. E ela disse assim para mim, pastor, ore porque já tem 8 dias que eu não fumo. E eu estou com medo de não conseguir porque meu corpo já está até tremendo por causa da dependência. Tem pessoas que acham que dependência é só de maconha, de crack, cachaça e cigarro também dá dependência. E eu orei por ela. E eu perguntei para o filho e a ele, disse, mamãe passou 15 dias sem fumar e agora, por causa do corpo, ela está fumando 1 cigarro apenas por dia. Para quem fumava 2 carteiras, está fumando só uma. Sabe o que eu quero dizer? Deus vai fazer tudo. Todo o esforço de Deus, Deus vai se esforçar para libertar aquela mulher do cigarro. Agora, a paciência, chegou a hora que enche o cálice da ira e Deus então vai julgar. Então, o inferno é o lugar da ira de Deus. O céu é o lugar da bondade de Deus. Fala assim, o céu
O céu é o lugar da bondade de Deus. Agora aponta para baixo assim, o inferno. Então o inferno é o lugar da ira de Deus. O céu é o lugar da bondade de Deus. Porque Deus é bom, ele vai levar para o céu. Agora, porque ele é justo, ele vai julgar aqueles que não se arrependeram. Mas ele quer isso? Não. Ele quer isso? Não. Entendam isso, ele não quer. Ele quer que todos sejam salvos. E aí, irmão, se Deus quer que todos sejam salvos, nós temos também que desejar isso. Se você tem alguém na sua família que ainda não recebeu Jesus como Salvador, lute até o fim para que essa pessoa seja salva. Porque se Deus quer que todos sejam salvos, nós também temos que querer isso, desejar. Eu vou orar, vou pregar, vou evangelizar, até que eu veja toda a minha família na presença de Jesus no altar de Deus. Glória a Deus. Quinta e última característica, Jesus nos ensina que é possível se livrar do inferno. Que é possível o quê? Se livrar do inferno. Jesus ensina. Como é que Jesus ensina? Se o teu olho te condena, arranca, porque é melhor entrar no céu sem olho do que no inferno com os dois olhos. Ou seja, Jesus está dizendo que eu tenho oportunidade de me livrar do inferno. Qual é a oportunidade? Optando, escolhendo as coisas sagradas e abandonando o pecado. Então aqui, quinta e última característica é que Jesus nos ensina que é possível se livrar do inferno. Agora, desculpem, eu estou chegando ao final dizendo o seguinte: quais são as pessoas que irão para o inferno? Eu vou mostrar agora na Bíblia quem vai para o inferno. O meu avô paterno, ele era muito católico. E nós evangelizávamos ele sempre. Mas ele dizia, eu tenho Jesus no coração. Eu também tenho Jesus. E ele teve um câncer na garganta. E foi muito feio o estado do meu avô. E já prestes a morrer, ele chamou a mim e o meu tio, que é pastor. Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia por que os católicos não vão para o céu. E nós dissemos para ele, não é que os católicos não vão para o céu. A Bíblia não diz que os católicos não vão para o céu. A Bíblia não diz que a igreja tal não vai para o céu. A Bíblia dá algumas características de pessoas que não vão para o céu. É outra história. Não tem na Bíblia assim, meu amigo, católico não vai para o céu. A gente tem que parar com esse negócio, que aí a pessoa se ofende conosco. Ah, não, não é isso. A Bíblia diz de algumas características e eu gostaria que todos abrissem Apocalipse. Amém. O último livro da Bíblia. Para entendermos isto aqui, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Todo mundo abre, por favor, quero que todos abram. Nós vamos ver o que é que Jesus está dizendo para quem vai ficar de fora do céu, quem não vai entrar no céu. Não está dizendo lá, não vai entrar no céu quem é que está na igreja, não. Não vai entrar no céu quem pratica certas coisas. 21:8. Achou, Leila? Achou aí, meu filho? Achou? Ó. Mas quanto aos tímidos aqui são os covardes, aqueles que não têm coragem de assumir Jesus como Salvador. Não é a pessoa tímida que tem medo de falar em público, não, viu, gente? Não. Tímidos são os covardes que não assumem a posição de ser crente em Jesus, porque tem medo do que a família vai dizer, tem medo do que o povo vai dizer. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aqueles que não creem que Jesus é o Salvador, aos abomináveis, ou seja, aqueles que cometem abominações, aos homicidas, aos fornicadores, fornicadores são aqueles que cometem sexo antes do casamento, aos feiticeiros, aos idólatras. Foi aqui que nós pegamos nosso vovô. Vocês entenderam aqui agora? Vovô? Não é os católicos, não. São os idólatras. Ou o senhor abre mão de Maria, de Código, de Damião, de Bárbara e diz que só Jesus é o Salvador, então o senhor não vai. Aí, é assim? É. Foi tão simples ele entender isso. Enquanto o povo dizia, católico não vai para o céu, ele brigava. No dia que ele perguntou, pertinho de morrer, uma semana depois ele morreu. Uma semana depois, o Senhor o chamou. É assim, Toninho, que é o meu tio. É assim, Enival. É assim, vovô. E meu tio é assim, pai. Então eu quero Jesus como vocês estão pregando. Amém. Foi simples para ele entender. Não é o católico. Olha, quem não vai para o céu, ó,
os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Onde é o fogo e enxofre? Onde é o fogo e enxofre? Está aqui. Características de quem vai para o inferno. Está dizendo que é a igreja A, B ou C? Não. Está dizendo que é qualquer pessoa. Olha para aqui. Até dentro da igreja evangélica. Se tiver alguém cometendo essas coisas e não se arrepender, vai para o inferno também. Estão me entendendo, irmãos? Então não é, a igreja tal, não. Até no nosso meio, se tiver alguém que esteja pulando os mandamentos, burlando, falsificando os mandamentos, essa pessoa também pode ficar aqui quando Jesus vier. Se não se arrepende, mas se houver arrependimento, o prazer de Deus é que nós sejamos salvos. Amém. Leia na NVI, meu filho. Eu estou encerrando, viu, irmãos? Hoje a gente passa um pouquinho assim, uns minutinhos, mas estou encerrando aqui. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, viu? Se prostitui de todas as maneiras. E prostituição na Bíblia não é só vender o corpo, é assistir filme pornô, é site pornô, é revista pornográfica, é masturbação e tantas outras coisas erradas. Vamos lá, meu irmão. Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Essa é a segunda morte. Porque a primeira morte é a física. Todo mundo vai morrer. Agora essa segunda morte é a morte eterna. Sem Deus, como é que a gente falava antigamente? Sem Deus, sem paz e sem salvação. Os crentes antigos pregavam muito isso em praça pública. Aceite a Jesus para você não morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Essa versão aí, vocês viram que eu peço para ler aquela versão, porque é mais fácil de você entender. Os idólatras, o que são idólatras? Aqueles que adoram outros deuses. Idolatria é só adorar a imagem de escultura? Não. Tem gente que adora a casa, adora o marido. Eu não vou pregar não, porque é toda hora só zelando do marido, zelando da casa, adora o carro, adora a mulher. Tudo que substitui a televisão, a internet. Pois é, tudo que substitui o lugar de Deus é idolatria. Quem tem que reinar em nossa vida é quem? O Senhor nosso Deus. Ele está reinando na sua vida? Amém? Ainda em Apocalipse, vamos ver, Jadson. 22:16. Jesus de novo falando. Amém. Espera aí, já para eu não falar errado, viu? Falei 16, mas aqui estou vendo que não. 22:15. Ó quem vai ficar de fora. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha aí, meu filho. Viram Jesus de novo dizendo que vai para o inferno? Ora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Entenderam? Amém ou não amém? Amém. Diga assim, a decisão é minha. A decisão é minha. Agora olha para quem está do lado e diz assim, a decisão é sua. Fala, a decisão é sua. Quem escolhe para o céu? Nós. Quem escolhe para o céu? Nós. E quem leva? Jesus. Quem escolhe para o inferno? Nós. A escolha é nossa. Porque nós somos livres. Deuteronômio, ajude o irmão Rodésio e as irmãs aí, que eu mesmo vou ler aqui. Na Bíblia. Ajude o irmão Rodésio, para adiantar o expediente. Deuteronômio, capítulo 30. E eu encerro aqui e agora. Como dizia o Gil Gomes, aqui e agora. Não, meu irmão? Glória a Deus. O senhor entendeu aqui a palavra? Maravilha. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Olha o que é que a Bíblia diz, viu? 30, 15. Todo mundo achou? Ó, olha para a sua Bíblia aí. Vês aqui. Hoje te tenho proposto
a vida e o bem, a morte e o mal. Há uma, não fecha não, vamos ler mais na frente. Há uma proposta. Há uma e quem escolhe? Deus está dizendo, eis que eu coloco diante de você, eu proponho, quando eu proponho uma coisa, é porque eu estou dando direito de escolha. Quando nós ouvimos as propostas dos políticos, é porque nós vamos ter que escolher entre eles o quê? Vez aqui, diga, Deus está falando. Diga, Deus está falando. Diga, a decisão é minha. A escolha é minha. Ó, vez aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Agora, pule para o versículo de número 19. O mesmo capítulo aí. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, porque te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para quê? Escolhe, pois, a vida para quê? De quem é a escolha? Olha aqui para mim. Deus é tão bom que está botando assim, ó, vida e morte. Escolha. Deus não bota só o mal, só a morte, nem bota só a bênção. Ele põe as duas. De quem é a escolha? Minha, nossa. Quem é aqui que em época de colégio não encontrou um colega para dizer vamos fumar um baseado? Você disse não. De quem foi a escolha? Sua. Você poderia ter fumado baseado, sim ou não? Sim. Assim é a vida eterna. Assim é a salvação. De quem é a escolha? Nossa. Lê, irmão Rodésio, aí, e eu já fechei aqui para a gente ir embora. Depois o Jadson reassume aqui. Já tirou a oferta, não, né? Tirou a oferta, a gente encerra. Vamos. Os 2 versículos que nós lemos. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade. Deus pôs diante, para escolher, vida e prosperidade. Ou morte e destruição. 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Viram aí? E aí, João 3,16, todo mundo sabe. Porque Deus... O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tem que escolher a quem? Jesus. Quem dá a vida eterna? Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tem que crer em quem? Em Jesus. O segredo está aí. Creu em Jesus, recebeu Jesus, você tem certeza de vida eterna. Amém, meus irmãos? Eu vou voltar aqui para falar sobre o céu. E aí a gente pode estender mais umas 2 semanas mais para frente. Eu marco com você se eu vou poder vir na próxima terça, mas acho que terça é véspera de São João, não sei se vai dar certo, não? Aí, mas a gente conversa e o Senhor avisa até domingo, você dá um aviso aqui, mas eu vou voltar a falar sobre o céu. Falamos do inferno, vamos falar sobre o céu. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos nós de forma gloriosa, que nós possamos escolher a vida, escolher Jesus. Deus abençoe, muito obrigado no nome de Jesus.